sejam bem-vindos a mais um podcast Futuro em Pauta. E vocês já sabem que a gente adora trazer para vocês histórias e personalidades que inspiram transformação. E como a gente pode falar sobre transformação sem falar de cultura, sem falar de acesso à cultura? E hoje o nosso convidado especial é o Renato Rosendans. Falei certo, né, Renato? O Renato é ator. Ele tem uma trajetória aqui bem grande. Ele é ator, com experiência em teatro, cinema. Ele é formado em cinema e hoje ele está na Secretaria de Cultura de Salto. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Valeu. Já vamos começar então, Renato, falando como que a arte surgiu na sua vida. Vamos lá. Na verdade, eu comecei trabalhando em indústria. Fiz um ano de engenharia. Olha só. Né? Eu estava indo para uma área completamente diferente, mas eu sempre gostei muito da parte teatral. Tá. Né? Desde quando eu estudava, a gente assistia, né? Não fazia o teatro em si, mas a gente assistia peças de teatro. E a primeira peça que eu assisti, eu lembro que eu ainda estudava, e era um musical que se chamava Godspell, do Miguel Falabella. E aí eu fiquei encantado por aquele mundo e falei, eu quero fazer isso. Quantos anos, mais ou menos, Renato? Eu tinha aproximadamente 12 anos. Era 12 novinho. Novinho. Morava em São Paulo e aí todo ano a gente fazia alguma excursão, né? Ia para algum parque ou para algum museu, algum teatro com a escola. E foi o primeiro contato, assim, além de filmes, claro, novela, que eu sempre gostei de assistir. Mas o contato direto, assim, com a arte foi esse musical do Miguel Falabella. Foi esse despertar, foi, assim, sim, que veio aquela vontadezinha, acho que talvez eu queira fazer algo parecido. Exato. Na verdade, quando você gosta de alguma coisa assim, você, né, eu já quis ser piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, porque é as coisas que você acompanha. Sim, que um menino acaba tendo convívio, né? Que você acaba vendo no dia a dia, né? Exato. E aí a arte eu ainda fiquei meio na dúvida. Será que eu só gosto muito ou eu quero fazer parte? E aí, quando eu fui assistir esse musical, eu conheci a faculdade de cinema, fui fazer uma visita, né? Eles fazem aquele open house exatamente para você conhecer a universidade. E aí foi amor à primeira vista. Estou na arte até hoje, praticamente. E desses 12 anos, quando você viu a peça de teatro, você já começou a fazer teatro? Como que foi a introdução dessa parte na sua vida? Eu participava de espetáculos na escola. Tá. Coisinhas simples. E já assim, se destacava? Sabe? Tipo, já era uma coisa que você gostava de fazer, assim? Teve uma época que eu tive um apelido de Sorriso. Meu apelido era Sorriso, porque você ficava tão feliz. Rindo, exato. Sempre descontraía, né? Sempre fazendo piada, né? Fazendo o pessoal dar risada. E eu me lembro que quando eu mudei para Indaiatuba, né? Eu estava saindo... E agora? Era 9º ano, 8º ano, que agora mudou, né? Isso, agora, mudou. Acho que era a 8ª série, né? E aí eu saindo de lá, fui me despedir de um professor de matemática que eu gostava bastante. E aí eu lembro que ele falou para mim, olha, não muda. Eu falei assim, como assim? Ele falou, não muda essa sua essência. Falei, esse negócio de fazer os outros rir, de levar alegria pro pessoal, é difícil você ver isso em sala de aula. Eu falei, por mais que você me dê trabalho, ele falou, não muda. Né? Fica com essa sua essência, leva para onde quer que você for. E aí eu fiquei. E aí eu sentia que a minha função era realmente levar algum tipo de entretenimento, né? Que esse era um tipo de propósito. Exato. E aí foi onde eu me apaixonei pela arte. E aí eu comecei a fazer, na verdade, cinema, mas com ênfase na produção cinematográfica, né? Que seria trabalhar da câmera para trás. Não, mas peraí, vamos voltar lá. E a engenharia nessa história? A engenharia, eu trabalhava na Toyota. Quando eu vim para cá, o primeiro emprego, eu entrei na Toyota. O meu pai, ele é do ramo automotivo. Ele tem uma oficina mecânica, já trabalhou em montadora. Então, eu meio que... Né, naturalmente que seguir, foi. Exato. Eu falei, eu acho que eu vou seguir aquilo que meu pai fez, deu certo para ele, acho que vai dar certo para mim também. E fui meio que no automático. Fiz um ano de engenharia e aí eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro em Salto. Né? Eu ia para Salto para assistir peças de teatro e lá tem muitos grupos de teatro que estão na ativa e eu fui convidado para fazer parte de um grupo de teatro. E aí entrei no grupo de teatro, conheci a faculdade, eu me formei na faculdade de Salto. E aí foi onde eu pulei da engenharia, tranquei, fiz um ano de engenharia, tranquei o curso. Falei, eu vou fazer um ano de cinema. Falei, se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu volto para engenharia. Olha só. E eu nunca mais voltei para engenharia. E também saiu da empresa que você trabalhava? Saí da empresa. Você mudou de vida, falou, mudei. é isso aqui que eu quero para minha vida. Mudei. E como que foi a aceitação, assim, da sua família, de todo mundo?
Olha, Teve uma eles resistência? falam que que eles me apoiam. No momento, assim, eles falaram, ok, Renato. Sim, na verdade, assim, eles ficavam preocupados com a estabilidade. Sim, porque querendo ou não, é uma coisa que a gente se preocupa, né, Renato? Sim, não tem como, sim. né? Acho que pai e mãe, eles são muito preocupados com Sim. isso, né? Mas como que você vai fazer? Como que você vai viver, né? É complicado, é uma área difícil, né? Sim. E a gente sabe, até hoje, que é uma área bem complicada, bem competitiva. Não basta você ser bom naquilo que você faz, você tem que ter conhecimento, tem que ter pessoas que te incentivem, né? Pessoas que te indiquem, né? Tem muito isso. E eles ficaram preocupados em relação a isso, né? Falou, poxa, você vai sair da engenharia para fazer cinema, né? No Brasil, seria uma coisa, né? entre aspas, estável, né? Que você já tinha uma Sim, carreira, você já tinha... sim. Para algo que é o que você ama, mas que pode ser que agora você tem um trabalho, daqui a pouco, né? Não surge alguma coisa. Exato. Não é uma coisa fixa ali, isso. Né? E aí... Mas de alguma forma, assim, eu sentia que eles me apoiavam no sentido de, se é o que você gosta, faz, que a gente vai te apoiar sempre. Né? Isso faz muita diferença, né? A Sim, gente já conversou aqui com o pessoal que é artista plástico, o pessoal, e a gente fala muito de referência, Renato, tipo, daquela pessoa que nem você falou do seu professor, que falou, Sim. toca, faz. É muito importante ter essa figura, esse apoio das pessoas ao seu redor. Sim, eu acho que é fundamental, né? Principalmente, eu estava com 18 anos quando eu entrei na Toyota. Então, o homem ele demora mais, né, para amadurecer, né? Então, com 22 anos ali, ainda era um garotão, né? Tinha sonhos completamente diferentes das minhas irmãs, né? E então tem essa coisa de demorar um pouco mais para amadurecer. Então, a referência que a gente tem é pai, é mãe, é um professor, né? Então, acho que isso conta muito, né? E contou bastante para eu tomar a decisão. E não me arrependo. É isso, né? Porque eu acho assim, a gente não se arrepende daquilo que a gente gosta. Exato. Quando você faz por amor uma coisa, fica muito mais fácil você dar conta daquilo, né? Exatamente. E conta os perrengues, assim, pra gente. O que você já passou, assim, falando, vou atrás. Conta umas coisinhas de bastidores pra gente. Ah, tem bastante, né? Tem bastante. Essa área das artes aí é bem complicado. A gente costuma falar, né? Quando alguém pergunta, o que você faz? Ah, eu sou ator. Tá, mas você trabalha com o quê, né? Isso, é que nem, às vezes professor de judô, professor de... Mas o que você faz além disso, né? Tá, mas você trabalha onde, né? Então tem muito isso. Então a gente tem sempre que conciliar com alguma outra coisa, né? A gente tá sempre fazendo arte, mas tá sempre conciliando. E você conseguiu dar conta ao longo desses anos de tá atuando e fazendo coisas paralelas? Sim, quando eu entrei na faculdade de cinema, no começo eu tive um susto assim um pouco grande, porque na minha cabeça ainda eu ia entrar na faculdade de cinema para atuar no cinema. Entendi. Então, quando começou as aulas de produção, de roteiro, de cenografia, aí que foi caindo a ficha, né? Eu tava meio de gaiato, tá vendo? Não pesquisei, não foi, só fui, né? Foi na intuição. Foi na intuição. E aí, quando eu percebi que era para trabalhar com a produção audiovisual, aí eu fiquei um pouco frustrado na época, né? Porque eu queria atuar, eu queria estar na frente da câmera, né? E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou continuar, entendi para que serve o curso de cinema e paralelo a isso eu fui fazer cursos de teatro, cursos profissionalizantes. Tá. Então aí eu fiz cursos de teatro, de dublagem, fiz cursos para interpretação de cinema, fiz Fátima Toledo, que foi um divisor assim também na minha carreira de atuação, e paralelo a isso participando de grupos de teatro, né? Participando de festivais, dando aula também. Então, eu comecei a dar aula, que é onde você aprende também. Sim. Quando você começa a ensinar aquilo que você sabe, você aprende 2 vezes, né? Você ensina para as pessoas, mas você está aprendendo novamente, né? Então, teve essas várias vertentes, assim. E você tem, tipo, eu sei que tem atores que eles são mais voltados para comédia, mais voltados para drama. Você tem alguma preferência ou... Eu gosto mais de drama. Você gosta mais de drama? Gosto mais de drama. E aquele Renato que fazia piada? Exato. Até por conta disso, até para me desafiar, sabe? Ah, entendi. Talvez essa personalidade mais assim, seja você, Renato, pessoa física, né? Exato. E o artista seja mais voltado para essa parte do drama. Exato. Parece que não, mas a comédia, eu acho que ela é mais difícil do que o drama. Porque você fazer uma pessoa rir é mais difícil do que você fazer uma pessoa chorar. Então, o trabalho do artista eu admiro demais. Quem trabalha com comédia é muito difícil. E apesar do drama não ser mais difícil do que a comédia, eu tenho essa preferência, sabe? É onde eu gosto de me aprofundar mais, conhecer mais sobre o personagem.
ter referências daquele personagem. Estudar enfim, mesmo, estudar, entrar no exato. personagem, né? Então, isso me motiva mais, sabe? Eu gosto mais dessa parte da área dramática mesmo. E a parte de produção de cinema, você gosta também? Você partiu para essa área ou não? Também, logo que a gente sai da faculdade, né, as primeiras produções que a gente faz é casamento. Tá. Né? Todo mundo sai ali, tá fazendo um vídeo diferente, tá tendo uma outra visão, né? Então a gente começa a produzir bastante casamento, curta-metragem. Então foi a área que eu, né, quando eu saí da faculdade, foi a área que eu engajei. Isso, aí trabalhei um pouco nessa área, mas logo também... Voltou porque você gosta. Já fui eu acho que é importante atuação. você ter essa base até para o ator, porque você sabe o outro lado. Sim, né? Acho até por uma questão de postura, você sabe como é que está funcionando tudo ali ao redor. Isso também te dá uma base como ator, né? Muito. Inclusive, eu estou participando da gravação de um... Pode falar o nome? Pode. É um material de construção, né? É a Padovani, inclusive, e eles fecharam comigo em janeiro e eu tô até hoje produzindo com eles, porque eles falaram que é fácil, né? Eles falam assim, você ajuda na produção? Não, eu faço só atuação, só da câmera para frente. Mas o que acontece? Tudo que eles gravam no formato para o Reels, em pé, depois vai gravar a mesma cena deitado para YouTube, para outra plataforma. E aí eu sabendo de como precisa ser feito, eu faço a cena, volto, dou 3 passinhos para trás e faço a cena de novo. Ele só vira a câmera. Então a gente, no mesmo momento ali praticamente, a gente vai fazendo para as duas plataformas. Então, e é um diferencial porque eu sei como funciona da câmera para trás. Sim. Então, acho que isso conta bastante. Ajuda bastante quando a gente está atuando, porque a gente sabe o que está acontecendo lá atrás. Eu penso que quando a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta, a gente tem que estudar. Esse é o primeiro ponto, né, Renato? Exato. Não adianta você... Eu sei que muita coisa a gente traz de intuição, traz de vocação, é lógico. Você é um ator, você já traz isso com você. Mas quanto mais a gente estuda, mais preparado você vai estar. Sim. E a gente aprende bastante também, né? Por exemplo, a última peça que eu apresentei, ela se chama Monte Castelo. Inclusive, o ano que vem a gente representa porque é aniversário de 10 anos do grupo. Ah, que legal. Um dos grupos, né, que eu faço parte. Você não dá mais aula hoje? Não, não. Eu dei aula até o ano passado, até o final do ano passado. Aí como eu voltei para a Secretaria de Cultura... Daí não dá mais tempo. Não tem como mais. E nessa peça que a gente apresenta, Monte Castelo, ele fala sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando os pracinhas, né, eles chamavam soldados brasileiros, os pracinhas foram mandados para a Itália. E ele conta dois pracinhas, 2 soldados, a história é essa, 2 soldados no último dia de guerra antes de voltar para o Brasil. Então tem esse sentimento de estar vivenciando ali o cenário de guerra e no dia seguinte eles vão estar de volta no Brasil, revendo família, enfim. Não vou dar spoiler do que acontece. Mas para chegar nisso, para fazer ali, para vivenciar, sei lá, 30 minutos... né? Que é quase em tempo real ali que a peça acontece. Ela não tem uma ordem cronológica que ela começa, depois vai para um outro dia. Não, ela passa exatamente os 30 minutos, né? 1 hora ali, 60 minutos no máximo, daquele período que aqueles 2 pracinhas estavam em território de guerra. Então, assim, para estudar o que eles pensaram, o que eles passaram naqueles 60 minutos, como foi aqueles últimos 60 minutos deles ali em território italiano, quer dizer, foram meses de pesquisa, né? Então isso é muito bacana. E a gente acaba descobrindo coisas assim que se não fosse o teatro, talvez eu nunca ia sentar na frente do computador e pesquisar sobre esses 2 personagens. É verdade, entende? traz um conhecimento a mais. E o que você acha que essa sua vivência no teatro, nas artes, trouxe para o Renato Pessoa, no seu dia a dia? Você acha que te ajudou em alguma coisa? Eu acho que ajuda bastante. Eu falo assim, para os meus alunos, inclusive, né? Eu falo, olha, nós estamos aqui fazendo aula de teatro, mas não necessariamente nós vamos formar atores e atrizes. Né? Por exemplo, quando eu fiz Fátima Toledo, 50% dos alunos eram atores e atrizes, e os outros 50% eram advogados, médicos, eram pessoas que trabalhavam em outras áreas, mas que estavam querendo ali fazer o curso de interpretação para lidar com a situação do dia a dia deles, entende? Então, acho que isso ajuda bastante, né? Ajuda na comunicação, independente da área que você está trabalhando. Eu acho que as artes cênicas, ela ajuda a... expressividade, assim. Exato, a você conversar, a você expressar o que você está sentindo ali. Por exemplo, mesmo trabalhando na Secretaria da Cultura, por exemplo,
não necessariamente a gente está no teatro ou no museu, na biblioteca, a gente está lidando com pais de alunos que estão fazendo arte. Sim. Então, esse conhecimento, essa expressividade, essa forma de conversar, ele ajuda ali, né? Por mais que você não vai trabalhar nada de arte, você consegue conversar melhor, você consegue se expressar melhor. Então, acho que ele ajuda nesse sentido. Ajuda bastante o Renato pessoa física. É legal. A gente está em Indaiatuba, que é uma cidade super cultural, que tem muito acesso à cultura, muitas coisas. Em Salto também, vocês têm bastante, o pessoal de Salto tem bastante acesso. Como que você vê essa questão para a população, Renato, de ter esses cursos, de ter esses eventos? A população participa, você vê que isso traz um engajamento? Como que lá a sua vivência no dia a dia? Olha, a população, eu acho que eles são bem ativos, tanto na área cultural quanto na área de esportes. Tá. Eu acho que essas duas áreas são fundamentais assim, para a formação do ser humano. Com certeza. Isso eu acho que é essencial. É o que eu falei, independente se você vai ser ator, atriz, ou se vai ser jogador de futebol ou qualquer outra atividade, eu acho que essa área, as duas áreas, né? A cultura, o esporte, o lazer é fundamental para a formação do ser humano. Então, e as pessoas têm muita aceitação. O que tem um pouquinho, que eu acho que no geral, é um pouquinho de preguiça das pessoas de irem atrás, porque né, é difícil competir com isso aqui hoje. Então as pessoas ficam muito presas no celular, elas querem tudo para ontem, né? Essa coisa imediatismo de que a gente está meio condicionado essa é a palavra. ultimamente. O imediatismo que a gente está vivendo hoje é muito complicado. Então, às vezes tem um processo que você demora para chegar, né, em um determinado lugar. Você sabe que para você se tornar uma pessoa mais expressiva, mais comunicativa, leva um tempo. E tem ferramentas ali que você vai ensinando no dia a dia para você chegar no objetivo final. E hoje tem o tal do imediatismo, né? Então, as pessoas querem tudo para ontem. Então, acho que isso acaba barrando um pouco, mas a gente não desiste, né? Não pode desistir, né? Não tem como. Não tem. E ainda, uma vez que você tá lá, acho que fica... Por toda a vivência que você tem, porque eu penso assim, quando a gente tem uma pessoa numa pasta, que a pessoa tem a vivência que você tem, você sabe quais são as necessidades também. Isso também auxilia, né, Renato? Sim, ajuda bastante. Inclusive, a gente tem esse hábito de passar nas salas de aula para entender... se tem algum aluno que precisa de uma ajuda, né, mais específica, se tem alguém que precisa de uma atenção maior, porque sempre tem, né? A sala de aula tem aqueles que se jogam na frente lá, quem quer fazer eu? Tem sempre aquele que levanta a mão primeiro, o mais que era meu caso na sala de aula, e tem aquele que vai ficar no fundinho, que vai ficar mais tímido, que se, né, não tiver um empurrãozinho ali, ele não vai ficar na dele e para ele tá tudo bem. Tá? Então, acho que essa bagagem que a gente tem ajuda nesse sentido, né, de detectar, né, o problema de cada... Não é nem problema, é diferença entre um aluno e outro ali, e a gente consegue dar um apoio maior com essa bagagem que a gente tem. Chegar com a programação cultural que vocês têm, levar determinados tipos de tema, levar determinados tipos de ações também, que vocês acham que vai impactar mais ali naquele momento, né? Sim, sim. Isso eu acho que é fundamental também. Tem muitas empresas que eles procuram a cultura para fazer parceria, né? Que eles oferecem cursos, né? E aí a gente sabe exatamente que público que a gente pega. As dores, né? Exato. Fala assim, vamos colocar um curso de teatro em tal horário. Aí a empresa fala, não, vamos colocar à tarde. Fala, à tarde não dá, porque os alunos, né, a essa idade, eles estão estudando em período integral, então vai para esse lado. Então, acho que a gente consegue auxiliar nesse sentido, assim, sabe? E nessa época de redes sociais, não tem como... O Renato, ele também faz publicidade, o Renato também está nas redes sociais, porque hoje em dia não tem como não estar. Tem que estar. Como que você concilia isso, Renato, na sua vida? Como pessoa mesmo, esse tempo que você tem dedicado ao seu trabalho na internet ali, o tempo de, não, agora eu não vou olhar, você se limita de vez em quando também? Olha, eu confesso que pouco. Eu deveria me limitar mais. Entendi. Né? Eu até levo uns esporros da minha esposa, porque a gente não desliga. Eu deito para dormir, aí eu lembro de alguma coisa que tem que fazer, aí já pego o celular, aí você quer resolver. O que eu costumo fazer é anotar tudo que eu preciso fazer no dia seguinte. Tá. Isso acho que está me ajudando um pouco, assim, sabe? Porque aí eu vou eliminando, né? Daí você não precisa parar, porque você tá, sei lá, eu tô aqui, vou lá fazer. Você já sabe que já tá anotadinho, o dia seguinte você vai dar conta, agora você pode descansar. Exatamente. Acho que estando anotado ali, você consegue eliminar, não fica com aquela preocupação, né, de ficar eu falo do imediatismo, mas eu sou uma dessas pessoas, sabe? Não, eu penso que não tem como a gente não viver a contemporaneidade. Não tem. A gente tá inserido nisso. Só que também é importante que a gente
se questione. Sim. Até que ponto que isso está Exato. ficando excessivo, né? Exato. E aí a gente tem que se policiar nesse sentido, né? Uhum. Eu vi uma entrevista de um colunista da Folha outro dia, e ele estava falando que o papel dele era escrever artigos de notícias que foram destaque durante a semana. E ele falou que a parte chata para ele era ficar lendo todas as notícias para fazer esse resumo. E disse que o filhinho dele, pequeno, gosta de ver o pôr do sol. Então, ele sempre chamava, tipo, perto do horário, pai, vamos lá ver. Ele não podia. Daí ele falou, você quer saber? Hoje eu vou programar o robô, a inteligência artificial, para fazer isso para mim, para fazer os resumos, e eu vou ver o pôr do sol com meu filho. E ele viu, e depois ele voltou, o robô tinha finalizado ali, e ele conseguiu ler e dar o jeitinho dele, ele escreveu o artigo dele. Ele falou, olha que interessante, a inteligência artificial trabalhando para mim, para eu conseguir ter esse momento com meu filho. Olha como é uma questão da educação, da gente ser educado também para como usar, né, Renato? E é o que a gente estava conversando antes aqui, usar a tecnologia ao nosso favor, né? Sim. Porque tudo tem os dois lados, né? Todas as áreas da vida tem um lado bom, mas você pode levar aquilo para o lado ruim também. Então, da mesma forma que isso tira a nossa atenção, que a gente, né, que perde um pouco o nosso foco ali, a gente consegue usar ao nosso favor, né? Programar, por exemplo, uma inteligência artificial para trabalhar para a gente. Sim, né? para fazer uma coisa que de repente é custosa, é chato, e ele pode fazer, e depois você vai ler aquilo e fazer o seu jeitinho, fazer do seu jeito, né? Porque eu acho que nunca vai substituir, a inteligência artificial está aí, mas o nosso potencial criador, ou o seu potencial como ator, não é uma coisa, não tem como ser substituído. Nem pode, né? Nem pode, ainda, pelo amor de Deus, nem podemos. Você faz uso de inteligência artificial no dia a dia ou não é tão adepto? Bem pouco. Bem pouco? Para algumas coisas e algumas coisas que ficam em cima da hora, por exemplo. Entendi, que você tem que resolver de última hora. Que eu não tenho esse trabalho de pesquisa, por exemplo, eu sei que eu não vou dar conta, que não vai dar tempo, eu acabo pesquisando. Aí eu uso sim, mas bem pouco. Procuro não usar tanto para não ficar refém dela também, né? Sim. Porque acho que deixa a gente um pouco preguiçoso. Condiciona, né? eu acho que condiciona. A facilidade condiciona. Exato. Isso aconteceu, por exemplo, com GPS, Waze, enfim. Isso eu dependo 100% dele. 100%. Eu lembro quando eu viajava com meu pai, ele ia com um mapa e você tinha que prestar atenção em tudo para você ir de novo, né? Para você não errar, olhando placa. Hoje não. Hoje você entra no carro ali, liga o Waze e pronto, nem sabe nem para ela onde que vai você tá falando indo. pra você. Eu morei em Sorocaba um tempo e eu lembro que na época não existia, né? Então eu tinha que olhar antes, eu olhava no Google qual que eram os trajetos e tal pra decorar. Gente, isso ficou tão longe no tempo que hoje eu nem me imagino indo pra um lugar sem ter um GPS soprando no meu ouvido. Exato. Muita coisa que veio pro bem, né? Sim. A gente usa... Uma perdida que nem eu, imagina, é ficar horas rodando no... Exatamente. Isso é bom que se você falar, quero ir para tal lugar agora, você vai também, né? Então... É uma questão da gente se educar. E é por isso que a cultura, que o acesso à cultura, que nem você estava falando, o acesso ao esporte, o acesso... E principalmente esses programas que nós temos aqui em Indaiatuba, que tem em Salto, que são gratuitos, que as pessoas podem ter acesso, isso ajuda demais. Muito. Na formação da pessoa. Inclusive, ontem... Tem que ser dito, eu preciso elogiar o Centro de Atividades Rei Pelé, é esse nome? Sim. Magnífico. O Complexo do Rei Pelé, maravilhoso. Complexo Rei Pelé. Eu fui fazer um pedal com meu sobrinho ontem, né? E aí fomos no Parque Ecológico, vamos até a prefeitura? Vamos. Aí chegamos lá, vamos estender até... E foi estendendo, chegamos até o Complexo Rei Pelé. E aquilo é maravilhoso. Eu comecei a contar tudo que tinha lá para minha mãe e para o meu pai. Quando a gente voltou, guardar as bikes na casa deles. E aí minha mãe perguntou, mas quanto que paga para participar disso? Não paga nada, é gratuito. Falei, olha a quantidade de coisa que tem para fazer ali. Isso é um privilégio que ainda bem que nós temos aqui, que a região ela é rica, ela é rica em cultura, ela é rica em educação. Nós temos os índices de educação lá no alto. Somos privilegiados, mas infelizmente nem todas as cidades têm esse acesso, né, Renato? Exato. Não são todas as pessoas que têm acesso à cultura. E a cultura ela não pode ser vista como uma coisa menos importante. Exatamente. A gente pega bastante no pé em relação a isso. Né? Tem muita gente que fala, claro, sem sombra de dúvidas, educação e saúde é primordial. Sim. Não tem para onde fugir. Mas se você trabalhar bem a cultura e o esporte na criança, provavelmente lá na frente vai ter um apoio à educação e provavelmente ele não vai precisar tanto da saúde. Com certeza. Você diminui os atendimentos porque você está cuidando da saúde, não é verdade? Exato. E você está ampliando o conhecimento, você está dando mais acesso para as pessoas, porque muitas pessoas hoje elas não vão porque elas não têm como pagar, porque é caro. A gente sabe que peça de teatro é caro, a gente sabe que cinema é caro. E as nossas cidades, né? Eu falo tanto Salto aqui... Indaiatuba, a região,
tem essa oportunidade, eu acho que as pessoas têm que aproveitar. Tem que deixar um pouco o celularzinho, que nem você falou, de lado e aproveitar mais o que a gente tem, assim, presencialmente. Sim. Se policiar um pouco de não ficar tanto ali nas redes, né? Sim, e ter o contato com pessoas ali, né? Porque aqui é tudo virtual, né? Você não tá vendo, e essa conexão não tá faz muita sentindo. diferença, né, Renato? Bastante. Você que tá ali no dia a dia com o pessoal, você sente que você estando presente nos lugares, assim, isso gera um impacto diferente? Ah, sim, sem sombra de dúvida. É bem diferente do que você tá atrás de uma telinha ali, né? Eu acho que a telinha também, ela dá um poder ilusório também, né? Porque ali a pessoa fala o que quer, a pessoa fica brava, xinga, e quando você tá no tete a tete ali, a conversa muda, né? Então, acho que nada melhor do que o olho no olho ali, do que a conversa, do que isso que a gente está fazendo aqui. Sim, eu acho que isso aqui é uma troca de experiências, né? de conversa. Você não tem filhos, né, Renato? Não, ainda não. Só tenho um doguinho. Ah, ó, tá vendo? Comecei eu por tenho um 4 dog. gatos. Falei pra você que eu tenho 4 gatos, 4 né? gatos. Mas você tem sobrinho. E o que você acha? Como é que você tá vendo essa questão da educação hoje, assim, hoje em dia? Quais são os desafios acompanhando o seu sobrinho, assim, o que você vê também lá em Salto? O que você acha que é o grande desafio hoje para as crianças? Eu tenho 2 sobrinhos, né? Inclusive, eles são uma dupla sertaneja, que é Bruno e Thiago, o nome deles. Que bonitinho. Então, assim, eles Quantos são... anos? Agora eles estão com... O Thiago tá com 20. Tá, já e é o moço. Bruno com 19. Tá, já são jovens. Sim, mas eles começaram a cantar desde os 10 anos de idade, Olha. 7, Então tem uma veia enfim. artística na família. Sim, acho que deu uma, né? A pulguinha picou ali e a gente foi para esse lado. E assim, desde criança, eles acompanhando os pais, os pais dele, no caso, o avô, que é o meu pai, sempre gostaram muito de música sertaneja. E eles acompanhavam, escutavam juntos ali e foram para essa área, para o lado sertanejo. Olha. E assim, essa foi uma forma de eles sempre estarem com a gente, de eles sempre terem um gosto musical um pouco mais apurado, né? Então, de alguma forma não, completamente, a arte, a música levou eles para um caminho que se talvez eles não tivessem escolhido isso, talvez estariam, sei lá, em drogas, em outros lugares ali, que talvez a gente não pudesse presenciar, não pudesse controlar, entende? E acabou que nem teve esse controle, foi uma coisa meio que automática, né? Eles escolheram, por isso fazem muito bem, né, o que eles fazem hoje, porque eles gostam, né? Sim. Então, eu acho que nesse sentido, assim, a arte foi primordial na formação deles, do caráter, da formação como pessoa. E eles te acompanharam, a sua trajetória como ator, e isso você acha que deu uma influenciada? Talvez. Né, Nunca perguntei isso pra ele. Mas acho que inspira. Eu acho que, querendo sim. ou não, o fato de você ter seguido o que você acreditava... Ah lá, tá vendo? A inteligência artificial conversando com a gente, aqui com a gente durante a gravação. Tá no modo avião, ele tá no modo avião, não sei por que ela Mas me elas são... respondeu. Ai, que lindo, é o seu cachorro? É o meu doguinho. Oh, meu Deus, gente, que coisa mais linda. Inclusive, o nome dele é Chororó. É Chororó? Ah, tá vendo? Já tá na veia artística. Também já foi E na pro lado família só artístico. você e eles? Não tinha anteriormente a vocês, assim, história de... Não. Você foi pioneiro, então? Acho que eu que comecei com essa coisa aí, viu? Não só o meu pai, mas eles são em 7 irmãos. Olha. Tirando a mulher, né? São 6 homens e uma mulher. Tirando a mulher, os 6 irmãos são mecânicos. Então, todos são da área automotiva. Por isso que quando eu comecei também na área automotiva. Né? Comecei a trabalhar na Toyota, na montadora, fiz um ano de engenharia e depois fui para o cinema. E então, assim, e minha mãe também não. Minha mãe sempre trabalhou em comércio. Né? A gente morava em São Paulo, minha mãe sempre foi de São Paulo, então era tudo mais difícil, assim, sabe? Não tinha tanto acesso à arte, à cultura. Né? Exato. Então, acho que eu que dei o start na família assim mesmo. Foi uma né? coisa que você já nasceu com esse dom, com essa vocação. E o que você diria, Renato, assim, para uma pessoa, um jovem, uma criança, que de repente, eu gosto, mas não sei. Qual que seria o seu conselho, voltando lá no tempo que você tomou essa decisão? O que você daria, assim, de conselho para alguém que está tendo uma vontade, mas não sabe direito o que fazer? Olha, não começa. Porque se você começar, você não vai mais querer sair. Você não vai voltar atrás. Você não vai voltar atrás. Então, pensa bem se é isso que você quer. Claro, é brincadeira, mas eu incentivaria
todo mundo a fazer pelo menos alguma coisa ligada à arte. Nem que seja como terapia, como válvula de escape, como hobby ou como profissão. Eu acho que as pessoas precisam fazer algo relacionado à arte. Como eu disse no começo, né? Quando eu estou dando aula, eu não estou formando atores e atrizes, mas com certeza eu estou formando seres humanos melhores, independente da área que eles vão trabalhar. Então eu acho que sim, que todo mundo tem que ter um contato, um pezinho em alguma coisa ali artística. E como que você se vê, Renato? Quais são seus planos? Eu sei que você está lá na secretaria, você tem muita coisa para fazer, temos um mandato inteiro ainda pela frente, mas você se vendo assim, o que você espera para você? Eu tenho muita vontade de participar de uma grande produção, um filme, novela, enfim. A parte teatral é uma parte que o ator ele tem como base, né? A maioria dos atores eles preferem a parte teatral porque realmente é onde tem a essência do ator, é em cima do palco, é no teatro. Mas eu acho que eu ainda quero ter esse destaque, essa vivência, né? Dentro de uma grande produção, sei lá, uma Rede Globo, uma Netflix, né? Por que não sonhar, com certeza. Né? Eu fiz algumas participações, mas foram participações pequenas, né? Então, eu tive participação em 2 novelas do SBT, eu fiz Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo. Minha filha tá assistindo. Verdade? Eu vou chegar ainda no teu episódio lá. Vai lá, pesquisa. Mas não pisca não, que se piscar... Não... Eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Renato, Boa. tô te vendo ali, ó. Boa. Então, eu tive um pouco dessa vivência, sabe? Então, foi uma coisa, assim, muito bacana, uma coisa muito legal, que eu gostei bastante, né? Desde da primeira vivência que eu tive lá, eu nunca tirei aquilo da cabeça. Sim. Então, depois que eu tive essa participação, essa vivência dentro de um set, dentro de um canal de televisão ali, de uma grande produção, eu também coloquei aquilo na cabeça e acho que essa é uma coisa que eu ainda não realizei profissionalmente como ator. Então, acho que isso aí fica como uma pontinha de um sonho ali. Sim, e vai realizar, e quando ele realizar, ele vai vir aqui contar pra gente. Com certeza. Né, Renato? Com certeza. Vai contar como é que foi a vivência ali dos bastidores. Renato, muito obrigada pela sua presença. Valeu. A gente fica feliz de ver, assim, uma pessoa que teve uma vontade, que teve um propósito e tá trilhando isso, e tá fazendo isso. Porque eu acho que o que vale na nossa vida é a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, né? Exatamente. E a vida é tão curta, né? Sim. Né? Então, acho que a gente tem que correr atrás mesmo, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Se é seu sonho, vai atrás, realiza. E se não der certo também, começa de novo, reprograma, mas não desiste. Se não der certo, serviu como aprendizado. Exatamente. Daí Tudo você vai serve para outro como lado. aprendizado. Com certeza. Renato, obrigada. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram do Renato para o pessoal seguir, para o pessoal acompanhar. E seja sempre bem-vindo, volte sempre e nos conte depois do filme que você vai fazer. Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sucesso aí. E sempre que precisar, pode chamar que eu venho mesmo. Se chamar por educação, vai se dar mal, porque eu venho. A gente vai cobrar. Combinado. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Continue nos acompanhando e até a próxima. Valeu.